Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato dos Estados Unidos seguindo firme, faltando ainda essa rodada que eu vou mostrar, mais 3 rodadas, torneio longo, né? Se tornar um campeão dos Estados Unidos realmente é algo histórico. Tem um corredor lá onde tem os quadros das pessoas que conseguem isso, então realmente é um torneio muito importante, né? E a gente vai ver aqui Hans Niemann lutando contra Abhimanyu Mishra aqui. Buscando a liderança, depois eu vou mostrar a classificação e também as partidas aqui do torneio europeu por equipes. Gukesh, o jogador vencedor do torneio de candidatos que vai jogar o Mundial em breve. E também partida do Praggnanandhaa. Como é que tá jogando o garoto Praggnanandhaa? O Praggnanandhaa, olha, não deve ser fácil pro Pragna, porque até pouco tempo atrás ele era o nome da Índia, né? O nome. A promessa e tudo mais, mas agora tem Gukesh, Erigaisi, né? Os caras chegando em 2.800 de rating. Eu espero que o Pragna não desanime, porque ele ainda é o número 13 do mundo, né? E não é porque os amigos dele estão lá em terceiro do mundo e quarto do mundo que ele não pode chegar lá também. Nos 2.800 e pode até se tornar o campeão do mundo. Muito jovem ainda o Praggnanandhaa, mas que é difícil né? Você vê os seus amigos, cara, os indianos. A competição ali é muito forte, os indianos estão tomando conta do xadrez mundial. Vamos ver como vai ser Gukesh contra o Dinguiliren esse ano, né? Muito bem, meus amigos. Começamos aqui com Hans Niemann contra Abhimanyu Mishra. Você toma café também? Poste aí nos comentários, né? Se você também é um tomador. Eu falo que... Tem gente que fala que eu sou viciado em café. Eu não acho isso. Eu acho que assim... Não é porque eu preciso tomar café todo dia que isso é um vício, né? É algo que eu gosto. Precisa é um termo forte, né? Mas eu gosto muito. Eu gosto bem do meu cafezinho. Eu não deixo sem, não. O dia que eu fico sem tá faltando alguma coisa, sabe? Vamos lá, vai. Cavalo C6, você é assim também? Poste aí nos comentários. Bispo C4, abertura italiana. Bispo C5, Giocopiano. Rock coloca o rei em segurança. Cavalo em F6. E aqui D3, protegendo o peão central. D6, com o peão protegido, o cavalo quer capturar o bispo. Por isso algo deve ser feito. C3 foi jogado aqui pelo Niemann. Rock e aqui torre em E1. Talvez pensando em jogar com bispo em E3. Bispo B6 foi jogado pelo Abhimanyu Mishra, todo mundo joga o H3 em H6, e agora cavalo de bem em D2. E aqui seguimos com o lance cavalo E7, Abhimanyu Mishra vai passando o cavalo para outra ala, Niemann segue com bispo B3, e depois de C6 temos aqui D4 atacando o centro. Cavalo vem para G6, parece que a gente já jogou isso daqui umas 1000 vezes, que a gente já viu umas 1000 partidas dessas. Parece, mas sempre tem uma pequena diferença, né? Ou esse peão já estava em A5, ou não jogou torre 1, né? Mas sempre tem uma pequena diferença, mas a gente sempre joga algo parecido, né? Vou matar o café aqui. Que beleza. Hans Niemann segue aqui com o cavalo C4, atacando o bispo, atacando o peão central. Bispo C7 faz a proteção. Peão toma, as damas se encaram e saem do tabuleiro. Dama toma, torre toma. E aqui A4 jogado pelo Niemann, garantindo o posto do cavalo. Não é que B5 não possa ser jogado, mas talvez a ideia do Niemann seja em continuar, inclusive expandindo com esse peão. Por isso, Mishra não permite. Segue com A5, cavalo manobra para A3, torre B8, prepara a expansão com B5 e aqui bispo C4. Niemann não está permitindo. Bispo vem para D7, a casa de B5 está pegando fogo. Bispo em F1, se jogar B5 não vem com o tempo sobre o bispo. E aqui bispo em E6 foi jogado. Cavalo C4 faz o bloqueio. Temos a torre em A8 novamente protegendo mais uma vez o peão. E aqui G3, grandes manobras desses dois grandes jogadores. E B5 chegou e chegou com velocidade. Cavalo volta para A3, peão toma em A4, cavalo volta para C4. E aqui cacos de peão espalhados pelo tabuleiro. Hans Niemann tem um peão a menos, mas algumas fraquezas aqui para atacar. Cavalo D7 foi jogado sem nenhuma pressa de recuperar peão. Niemann segue com bispo E3, controlando a casa de C5. E aqui seguimos com o lance bispo por cavalo. Muito bem, temos trocas. E aqui bispo B6, Abhimanyu Mishra propõe a troca dos bispos de casas escuras. Hans Niemann segue com o lance bispo C1, mantendo a pressão no peão de A4. Cavalo vem para C5, segura a rapadura, protege o peão a mais. Niemann não vê problemas, segue com H4. Cavalo pula para casa de D3, computador não gostou, já viram aqui esse simbolinho aqui do interroga, né?
que inclusive eu vou desativar, porque às vezes atrapalha. Aqui, meus amigos, não vamos dizer que isso é um erro, é muito grave, Será que isso é um erro muito grave, né, que o Abhimanyu Mishra jogou? Na verdade não, a avaliação cai de 0,1 para 0,4, é isso? 0,6, que seja, não é muito para chamar de erro, né? É erro em geral quando cai a pontuação 1, né, deveria. Então a classificação aqui talvez... Enfim, os computadores preferem bispo C7 por algum motivo, simplesmente solidificando um pouco mais o peão central, mas vamos ver como seguiu a partida. Já desativei a setinha para não atrapalhar mais a gente aqui. Cavalo D3 foi jogado, bispo toma, torre toma, trocas e agora rei G2 sai dessa diagonal, protege o cavalo que está atacado e a partida segue com o lance bispo C7, trazendo mais uma proteção para o peão central. Cavalo D2 foi jogado aqui pelo Hans Niemann, torre vem para a coluna B de novo, cavalo C4 ataca o peão, protege B2 e continua existindo uma pressão aqui no peão de A4. Cavalo manobra para F8, torre por A4, finalmente o Hans Niemann recupera o seu peão com plus, pressão total nos peões aqui, né, depois de trocas de A5 e E5. Por isso torre B5 foi jogado, protegendo os peões. E aqui seguimos com o lance bispo em E3, segue Hans Niemann. Cavalo em E6 traz o cavalo para o jogo. Pressão total na coluna A. E aqui torre D8 foi jogado. Será que dá para capturar o peão? Posição é perigosa, parece que sim. No entanto, aqui poderia ir para trocas, né? Com a captura em B2 com contra-jogo. Por isso, o Hans Niemann tem que esperar a hora certa. Segue aqui com H5. Torre vem para a coluna B. Rei melhora a posição. Rei F3 foi jogado. Rei F8. Torre de 1 em A2 protege o peão de B. Rei E7, rei E2. Cavalo vem para C5. Tira esse cachorro daí. Sai do tabuleiro, torre toma e aqui a gente vai para esse meio jogo barra final. Aqui o rei chega para proteger o cavalo, o peão está atacado, rei F6 foi jogado, rei C2, o rei vem para G5 e agora sim com o peão de B2 protegido várias vezes, o Hans Niemann vai para cima do peão de A e segue com o cavalo toma. Seguimos com trocas, muitas trocas e aqui cai o peão de H5, no entanto... Tá caindo um peão, Mishra vai ter que tentar defender um final com um peão a menos. Aqui a partida seguiu com o lance rei G4. Torre vem para F5, ataca o peão. F6 faz a proteção e o Niemann segue com B4. Torre D8, Mishra tem pouco tempo no relógio, lance 46, ele já ganhou meia hora no relógio e ele já torrou o tempo dele. Niemann tem 1h18, segue com o lance C4, criando uma maioria de 2 contra 1, avançando com a maioria de 2 contra 1, tentando criar um passado, né? Tentando criar o peão passado. E aqui o criar um passado das negras não tem, porque é 3 contra 3, então não dá. Pelo menos por enquanto. H5 foi jogado, rei C3 jogado aqui pelo Hans Niemann. Torre D6, temos aqui C5 atacando a torre. Torre vem para E6, rei D4 dá suporte para o peão central. G5 foi jogado, as pretas tentam criar um passado. Rei E3 foi jogado e agora H4. Criar um passado ficou aqui no canal. Se você não sabe o que é esse termo, é um termo muito novo na literatura enxadrística, que é a criação de um peão passado, né? Mas criar um passado. A partida seguiu com peão toma e as pretas conseguiram criar um passado. E agora a torre em F4 com cheque. Vejam que isso vai de acordo com a minha teoria de que ninguém sabe jogar finais, exceto Magnus Carlsen na maioria das vezes, nem sempre também. Todo jogador de xadrez, seja o Tripinha, o Bolinha, o Caveira, a turma aqui do bairro ou Magnus Carlsen, a Lireza Firuja, Abhimanyu Mishra, Hans Niemann, né? Ninguém sabe jogar finais, a verdade é essa. Quanto menos peça tem no tabuleiro, mais difícil é calcular, né? E aqui então torre F4 não é bom, teria que jogar F3 segundo as máquinas. E o porquê disso? A resposta está daqui a 30, 40 lances e é por isso que a gente tem dificuldade. Os finais são concretos. No final, é diferente do meio jogo, que você pode ter uma escolha aqui de longo prazo. Final é concreto, é árvore. O computador calcula até o final e ele é implacável com os seres humanos. Ele fala, cara, F3 não. Torre F4 não. O lance que força a vitória é F3. Seres humanos não sabem disso. Hans Niemann joga torre cheque. Rei G5 foi jogado agora pelo Abhimanyu Mishra e aqui somente o lance F3 é bom, mas o mais natural é você levar o rei e é o que o Hans Niemann faz. Erro novamente aqui segundo máquinas, as máquinas são implacáveis e agora as pretas têm possibilidade com torre E8 jogado aqui pelo Mishra. Torre G4 com cheque, mas o rei fica agora aqui protegendo o peão e torre G7 deixa o rei cortado.
mas H3 foi jogado pelo Mishra. Dispara o peão. Torre vem para G3 atacar o peão. H2, meus amigos. O que está acontecendo? Torre H3 com cheque, rei G6 e caiu o peão de H2, mas essa sequência do Mishra foi brilhante, porque apesar dos 2 peões a menos, não tem defesa contra a torre B4, não dá para defender esse peão. Por isso a partida segue com rei G4 e agora passa esse peão para cá, com ataque no peão central. Bela reação do Abhimanyu Mishra, F3 foi jogado, e aqui as máquinas, máquina contra máquina aqui, vai empatar com certeza, tá? A questão é, seres humanos, como é que jogam esse final? Aqui torre C4 é o lance a ser jogado, praticamente forçando um torre H5 e deixando esse incômodo, sempre a pressão no peão, é o que o Carlsen faz, ele amarra o adversário. Aqui o Mishra preferiu jogar com F5, que é bem interessante, porque esse lance vem com cheque e o peão tá cravado, também é um lance muito forte. No entanto, depois de rei F4, apesar de ser possível trocar, vai ficar com esse peão passado, é um pouco difícil jogar dessa maneira. Mishra vai para esse torre C4, excelentes lances até agora. Rei E5 jogado pelo Niemann, peão toma, e agora o único lance da posição, torre por C5, cheque. Rei D6 foi jogado e aqui a gente jogaria talvez um torre C1. Mishra segue com outro lance igualmente bom, torre em A5, deixando esse peão. Porque se rei toma, aqui você pode jogar com torre E5, atacar o peão, torre E2 seria a única defesa. E aqui rei F7, o rei chega na casa de promoção. As brancas não ganham esse final, tá? Mas tem que ser bem jogadinho. Por isso, essa é a ideia do Mishra. Por isso ele jogou com torre A5, mas Niemann segue com o único lance que ele pode tentar alguma coisa, se bem que entre máquinas aqui a gente já viu que isso é empatado. Abhimanyu Mishra, com 1 minuto no relógio, faz aqui o lance C5. Temos o lance E6 e agora C4, o único lance da posição jogado pelo Mishra. Torre G2 cheque e aqui é o momento dramático, o xadrez da vida real. Você jogaria rei F6 aqui? Você jogaria algum lance desse na coluna H? Ou você jogaria rei F5? Eu acredito que se você respondeu na coluna H, você está precisando estudar um pouquinho mais de finais, porque aqui a grande prioridade é vir para cá. Mas se você tiver alguma explicação genial desses que tem que ir para a coluna H, pode ser. Se você teve uma ideia, às vezes a execução está errada, mas a ideia foi boa. Mas não. A questão então fica se a gente excluir esses 3 lances que não fazem sentido, você distanciar o seu rei do peão que está promovendo, a questão fica entre 2 lances, não é isso? Ou seja, você também não vai jogar o lance torre aqui, concorda? Porque depois das trocas as brancas vão promover primeiro, né? Vão promover primeiro, você nunca vai promover e good game, acabou. Ou seja, se eu não posso mover a torre, se eu não vou mexer o rei para nenhuma dessas casas, ficamos entre 2, ou seja, chupa o dedo e tem 50% de dar certo. Vê onde está a direção do vento, né? Se o vento estiver para a direita, vem para cá. Se o vento estiver para a esquerda, vai para lá. Tem metade da chance de você acertar. Abhimanyu Mishra faz isso, segue a dica do canal Xadrez Brasil, mas na hora H deu uma mudança de vento e ele jogou rei F5, né? E esse aqui é o problema desse tipo de situação. Tem pouca peça no tabuleiro. Mas, mesmo assim, o ser humano tem dificuldades, principalmente com o tempo caindo. Meus amigos, era importante jogar rei F6 aqui, mas não é nada fácil, porque aqui torre cheque, joga o rei para longe, você consegue dar suporte aqui para o peão avançar. E agora o peão vai disparar e vai promover. O ponto todo é que nessa posição as pretas têm esse único lance que é cheque, e os cheques laterais vão acontecer. E aqui quando jogar dessa maneira você pode continuar dando cheque porque está atacando aqui o peão e não há uma maneira agora simples. Você pode inclusive dar outro cheque, deixar o peão cair e jogar com torre E5 e não tem mais jeito de proteger o peão porque o rei vai encostar. E pronto, aqui a gente tem um empate. No entanto, não é tão simples enxergar tudo isso. E existem milhares de outras possibilidades depois de rei F6. Mas, segundo as máquinas, é o único lance possível. Uma outra continuação seria essa, onde parece que vai promover, só que não. E você vai ficar dando cheque até amanhã. Ou então aqui você captura. E agora, se você levar um cheque aqui em F2, ó. O que é isso, Rafa? Vai dar problema isso aí. Vai dar problema isso aí. Mas o que é? Por que o computador fala que tá empatado isso aqui? Ah, porque o peão tá descendo aqui. Eu tô quase achando que esse peão tá subindo. Não, esse peão tá descendo. Ah, então tá bom. Tem essa variante aqui maluca, ó. Acabamos de encontrar uma variante maravilhosa aqui, ó. Pronto, ó. Legal também, hein? Vai indo aqui, ó. O rei vai tentando chegar tarde demais. E aí você promove. E
empata, né? Ah, galera, tem que sempre ver se o peão tá subindo ou tá descendo. Esse aqui tá subindo e o outro tá descendo, tá bom? Então vai ver que foi isso que aconteceu. Acho que o Abhimanyu Mishra se confundiu aqui e falou, caramba, tá, né? Será que eu vou conseguir? Tentou dar um cheque aqui, não funcionou, ó. Ó. Primeiro porque o rei tá em xeque. Várias confusões, né? Então, meus amigos, dramático o xadrez. Rei F5 foi jogado pelo Mishra. Cara, lance 68 Mishra errou. E agora é tarde demais. E7 foi jogado, só que agora os cheques laterais já não funcionam. Vamos ver por quê. Cheque foi jogado e o Niemann vai para o único lance da posição. Não é rei C7 ou rei D7. Aí sim empatou, porque você vai conseguir sacrificar no peão. E como a gente viu, o peão tá descendo, né? Você pode trazer o rei aqui e dar suporte pro peão. Mas por isso o Niemann joga com rei D5. Você fala, ok, eu vou dar mais um cheque. E aí, se o rei capturar a torre E5, talvez eu consiga empatar. Mas Niemann segue com rei D4. Opa, não tem mais cheque. Ele conseguiu um escudo aqui no próprio peão do Mishra. Ficou difícil. Torre A8 foi jogado, mas agora Niemann não perdoa. Torre F2 com cheque. E o mesmo que agora o rei encostou e agora esse peão vai cair, só que não. Torre F8, meus amigos. E nessa posição, o Abhimanyu Mishra, sem defesas, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O xadrez é cruel, não perdoa a mínima desatenção. A gente vê aqui no gráfico que o Niemann ficou melhor, ficou muito bem na partida, mas o Mishra conseguiu o contrajogo lá, foi atrás do peão de B. Niemann acabou não fazendo a melhor execução. A gente viu que tinha que ter jogado aquele F3, o Niemann não achou, aquelas coisas difíceis. E aí o Mishra conseguiu equilibrar, mas assim é o xadrez, é tão difícil que na hora de escolher rei F6, rei F5, pra cima ou pra baixo ou pra lá, pum, a decisão foi errada. E acabou, simples assim, uma decisão errada acaba a partida em finais. Bela vitória aqui de Hans Niemann para cima de Abhimanyu Mishra, que, olhando aqui a classificação do torneio, né, temos, opa, aqui passou demais. Temos, por enquanto, Fabiano Caruana, líder isolado com 5 pontos, mas na cola estão Hans Niemann e a Wanderlinga com 4,5 pontos. Temos Levon Aronian, Ray Robson, Sam, The Kingbreaker, Sevian com 4, Wesley So e Sam Shankland com 3,5, Leiner 3, Grigori Oparin 2,5, Mishra com 1,5 e na cadeia, na prisão, o Christopher Yu. Na verdade ele não está na prisão, ele foi liberado, né, da delegacia de polícia, saiu de lá com os pais. Os pais, recentemente, o pai publicou uma nota de pedido de desculpas, né, pela agressão. Para quem não sabe, Christopher Yu, menino de 17 anos, perdeu a partida contra o Caruana, ficou nervoso, rasgou a planilha. Até aí, a planilha de anotação de lance, até aí todo mundo releva. Tem 17 anos, mesmo se fosse adulto, é difícil lidar com as emoções no xadrez, torneio importante, muita pressão, né? Normal, rasgar uma planilhinha. O Niemann, outro dia, não estourou o quarto do hotel, quebrou o quarto do hotel, pagou tudo bem. Mas xadrez não é fácil, não. Mas o problema é que o Christopher Yu daí vai descendo as escadas, viu uma repórter, ao que contam, a história que contam é que ela nem havia nem provocado ele, nem falado com ele, nem olhado para ele. Ela estava de costas. E ele chegou e deu um soco na nuca dela e derrubou a moça, né, a repórter, uma mulher. Então, é um ato, se de fato isso aconteceu, um ato de extrema covardia, uma agressão, né, de covardia mesmo, né? Você bater em alguém de costas, né, do nada, a troco de nada, é um ato, eu não sei nem se é covardia isso ou se já é um caso psiquiátrico mesmo, né? Então o Christopher Yu precisa ver que tipo de ajuda ele está precisando, né? Mas enquanto isso ele não pode mais jogar, ele está banido do St. Louis, mas a família mandou pedir desculpa e de fato vou investigar se ele realmente está com algum problema mental mesmo, né? Que tipo de ajuda eles precisam dar agora pro filho deles, né? E o Christopher Yu até agora não fez nenhum pedido de desculpas, mas a família já fez e disse que ele está preparando um pedido de desculpas público aí. Vamos aguardar. Dramas no xadrez mundial. Christopher Yu, por isso ele tá com 0 aqui, né? Toda a pontuação dele foi invalidada aqui no torneio, meus amigos. E para finalizar aqui, temos Praggnanandhaa e também o Gukesh. A gente vai passar rapidamente aqui pelas partidas para não se estender muito. A gente só quer saber, né, como é que foi aí o campeonato europeu. Mas aqui é o seguinte, meus amigos. Xadrez é dramático, muito difícil, como eu comentei, para o menino Praggnanandhaa.
que é muito jovem. Tem quantos anos tem o Praggnanandhaa? 17 anos e quantos meses? Ele já deve ter uns 21. O Pragna, vamos ver aqui na tabela. Ó, aqui tem a idade, né? Ele é o número 13 do mundo, né? 19 anos. Tem 19 anos de idade. É muito jovem ainda. Tem um futuro brilhante pela frente, né? Lembrando que ele pode... A média dos campeões do mundo de idade é 20 e poucos anos, né? 25, 26 anos. Então, assim, ele ainda tem muito chão pela frente. Eu acho que ele pode sim ser um campeão do mundo, mas não é fácil. Ele que tá na corrida aí para se tornar um dos melhores do mundo, né? Ver ali os amigos dele. Ele deve ficar feliz pelos amigos, pensando na Índia, mas pensando pela carreira dele, né? Ele tem um desafio pela frente que é superar Gukesh e Erigaisi, que são os atuais números aí 4 e 5 do mundo, não é isso? Então, realmente uma dificuldade muito grande para o menino Praggnanandhaa. Ele tem que ter paciência, não é isso? De olhar o que está acontecendo, olhar a situação, falar, beleza, tô distante deles, já fui o melhor da Índia, ou né, o número 1 ou da Índia, que seja, ou próximo disso, e não sou mais, mas eu ainda sou muito jovem e tenho um caminho ainda enorme pela frente, né? Eu acho que se o Praggnanandhaa conseguir ter essa tranquilidade, ele tem tudo para resgatar o caminho dele e performar. Ele ainda é o número 13 do mundo, galera. Ele tem 19 anos de idade, né? Ele não pode se abater, se abater por essas pequenas comparações aí que podem existir dentro da cabeça dele, né? Que é natural de um jovem adulto, né? Que tá buscando o seu número 1 do mundo. Porque aqui ninguém tá de brincadeira. Esses caras não querem apenas serem bons jogadores. Esses caras estão lutando para ser o número 1 do mundo, né? O Praggnanandhaa, ele tem totais condições disso. E aqui abandonou porque não dá mais. O mestre internacional François, de 2.377 de rating, de quase 400 pontos de rating, a menos do que o Praggnanandhaa, conseguiu essa belíssima vitória, né? Foi uma partida dura aqui para o menino Praggnanandhaa. A gente vê no relatório que a partida foi bem equilibrada, mas o mestre internacional aí mandou 97% para cima do Super GM, né? Precisa ver se ele não tava indo muito no banheiro lá, igual o Kirill Shevchenko, né? Que foi pego com o celular lá. Vocês viram essa do Kirill? Kirill Shevchenko, meus amigos. Ele foi pego num torneio ali por equipes europeu. Cara, indo no celular, ele ficava indo no banheiro toda hora e fazendo partidas incríveis. A turma desconfiou e foram atrás disso e descobriram que ele estava simplesmente, cara, pegando dica no banheiro. Ele ia lá, punha a posição no celular e voltava e fazia o lance. Ia no banheiro, lance 4, lance 5 e tal. E aí, o que acharam estranho, um dos grandes mestres falou, cara, eu tô achando isso estranho, mas o que aconteceu é que depois de um tempo, quando estava meio que com o tempo caindo, ele parou de ir ao banheiro. Aí ele falou, pô, então o cara não tá com algum problema de saúde, né? Porque se tivesse com algum problema de saúde, ele ia continuar indo no banheiro. O problema é outra coisa. Aí desconfiaram, chamaram lá, foram investigar, encontraram o celular, aí compararam a letra de uma anotação do celular com a letra dele da inscrição do torneio, era idêntica. Ele negou tudo, mas o fato é que ele foi... eu acho que ele está sendo investigado agora, né? Esse caso, eu não sei se ele foi... Ele não perdeu ainda o título de grande mestre, mas medidas estão sendo tomadas. Galera, aqui a partida do Gukesh, tá bom? O Gukesh tá com pouco tempo aqui contra o grande mestre de 2.400 de rate, ó. Não é fácil não. Hoje em dia não tem partida fácil, mesmo para esses caras gigantes aqui. Tem 2.800 de rate, pegou um 2.400, tem 400 pontos de diferença. Não tem partida fácil, mas aqui o Gukesh, vamos vendo aqui, ele faz o rock, né? Lembrando que o Gukesh é o vencedor do torneio de candidatos, vai jogar esse ano contra o Jing Liren, o nosso atual campeão do mundo, né? Bom, aqui a gente tem uma situação, batalha de peças menores, né? Par de bispos e cavalo contra par de cavalos e bispos. Gukesh com peças extremamente ativas, uma pressão infinita nas casas escuras, uma pressão enorme na coluna C, sem muito contra-jogo aqui das negras, ou seja, o preto está tentando se defender do jeito que pode. O Gukesh já encontrou aqui uma maneira, né, muito sólida, agora tem um alvo muito claro na posição. O Gukesh vai atacando agora, segue com o cavalo C4, atacando as fraquezas. Cavalo D4 tenta algum contra-jogo, mas agora são 2 peões passados e conectados. Grande partida aqui do Gukesh, ganha um tempo capturando a peça e segue com torre C4, segurando a rapadura.
Torre vem pesando para cima do peão, bispo faz a proteção. E aqui quando a gente vê dois peões passados e conectados, garantidos pelo bispo, né? Vai ficando difícil aqui para o Margeir, com certeza. Bispo vem para C2, dama D6, rei G2, melhora um pouquinho a posição, protege aqui em G3, libera a dama do encargo de ficar protegendo o peão. Torre vem para a coluna D, crava o cavalo. Torre faz a subida aqui para a casa de D3. E5 foi jogado e agora... Tem uma situação interessante aqui nessa posição que a gente vê que de fato o Gukesh tem uma posição sólida, mas o adversário tem um cavalo aqui que não vai sair daqui de jeito nenhum. Olha a esperteza do Gukesh. Lance 35 aqui, no lance 40 eles ganham mais meia hora. O Gukesh está esperando para jogar uma complicação daqui a pouco, para quando tá acabando o tempo do adversário ele vai buscar a ruptura do peão. Olha a sacanagem, sacanagem no bom sentido, a esperteza. Torre C7 foi jogado, dama D2, segue pesando na coluna D. Dama em E6, o lance jogado meio ao toque, meio sem saber o que jogar. O Gukesh segue agora com dama C1, pesando para cima do peão. Dama B6 faz a proteção e o Gukesh esperou a hora certa, cara. Ele já podia rasgar um F4 aqui, o ponto todo é esse. Ele já pode rasgar um F4, mas está no lance 37. Ele espera um pouquinho mais, ó, faz aqui o lance 38, torre D2, dama em A5 foi jogado e agora sim, ele espera esse momento final para fazer no lance 39 aqui o lance F4 e botar essa complicação para o adversário, porque onde tem ruptura de peão, tem mudança estrutural, você tem que pensar muito aqui, será que eu tomo e separo os peões, o que será que está acontecendo, será que tem sacrifício aqui, porque vai tomar com essa, porque aqui tá caindo, né? O peão tá cravado, então... Que bela jogada do Gukesh no momento certo. A partida segue agora com o lance torre em E8, né? Vou mostrar essa linha aqui do peão toma. Se você tem essa captura aqui, né? Por conta da cravada aqui. Peão por não faz nada, esse peão por simplesmente torre por C7, as brancas estão melhores. Por isso a partida seguiu com torre 8, mas agora o Gukesh, de forma magistral, conseguiu tirar o posto desse cavalo. Esses dois peões vão cair. Olha que sensacional, né? Por isso, peão por E5 primeiro foi jogado. E agora, mais uma vez, você não pode nem capturar aqui por conta do mesmo tema que continua existindo. Por isso, a partida segue com torre de E em E7, mas agora a torre D3, o Gukesh não escapa nada, né? Aqui, torre por C5 não funcionaria porque a dama estava aqui defendendo a torre, né? Aqui as pretas vão acabar ganhando a partida. Por isso, todo cuidado é pouco. Aqui, lance 41, todo mundo ganhou mais tempo no relógio. E o Gukesh agora sim, com a torre salva, segue com torre por C5. E esse cavalo que estava tão seguro até agora, ele fala, opa, cadê o meu chão? Não tá mais pisando aqui, ele estava no chão e agora ele está na piscina. A partida seguiu com o cavalo em E6, ele sai da piscina. E agora a torre de C em D5. Torre C7, dama atacada, dama vem para D2. Cara, olha essa posição. Canhão de Alekhine na coluna D. Peão garantido, dois passados e conectados, domínio total da coluna D e rei seguro, de certa forma. Dama em A7 foi jogado, A5 marcha o peão, ameaça B6 com garfo. Torre C4 escapa do garfo, ataca o peão central. B6 atacando a dama. Dama vem para A6, mas depois de simplesmente bispo em E2, que bela remate aqui do Gukesh. Margeir abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, passa esse peão pra cá, torre E3 pode ser uma possível continuação, o peão tá protegido. Ah, mas aí a torre volta pra C4. Cara, tudo bem, não tá legal aqui a posição, né? O computador fala que até torre C3 aqui agora, como é que faz? Já era, né? Já era. Torre por C3 perde a dama. Então aqui não há uma defesa, o que dá pra tentar? Nem isso dá pra tentar, né? Não dá pra tentar mais nada. Abandonando porque não dá mais. Bela partida aqui do Gukesh, vamos ver a precisão aqui do nosso amigo Gukesh, vencedor do torneio de candidatos. 90,4% de precisão, 83,8% para o Margeir, que jogou muito bem, colocou resistência, colocou dificuldade, mas o Gukesh acabou sendo mais consistente, né? O Gukesh é muito consistente, ele é focado, ele é consistente, ele vai ser um adversário e tanto aí para o Jingliren no final do ano. Muito bem, meus amigos, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!